quero aproveitar, né, já que nós estamos com a imagem de Nossa Senhora grávida, e pensar nas muitas meninas e mulheres que muitas vezes na sua gravidez passa as suas dificuldades e os seus anseios, as suas ansiedades, os seus medos. E muitas delas precisam de oração, não só do cuidado, mas de oração também. Então hoje nós vamos conversar com a Débora Meireles Martinho, que é coordenadora da adoção espiritual. Eu achei interessante, Débora, a adoção espiritual, né? Você poderia, primeiro, boa tarde, seja bem-vinda nesse dia tão especial, véspera aí da anunciação de Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, mãe do nosso Salvador. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Eu fiquei até emocionada, né, vendo a Nossa Senhora grávida, que é realmente a providência de Deus, né? Então, assim, amanhã é uma data muito especial para a gente, né, que é o dia da Anunciação, o dia que nós, católicos, comemoramos o dia da Anunciação. Essa Nossa Senhora grávida está me emocionando bastante. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a adoção espiritual, que é um projeto para a gente defender os nascituros que correm o perigo de ser abortados. Então, essa adoção espiritual é para todo esse trabalho que é feito com estas meninas e mulheres que muitas vezes, estando nessa situação, não conseguem ver um futuro ao lado dos seus filhos e pensam em abortar. Isso, a adoção espiritual é você, através da sua oração, você acolhe e adota um bebê que corre o perigo de ser abortado. Então, nós sabemos, né, que a gente tem várias realidades no mundo, né, o jeito que é concedido aquela criança, aquele bebê, e sabemos que tem mães que estão com problema com família, aquele bebê não foi planejado, pode vir de um estupro. Então, naquele momento, a mãe entra em desespero e pensa em abortar. Então, a adoção espiritual, você faz um compromisso diante de Deus e Nossa Senhora, e por 9 meses você reza por um bebê que corre o perigo de ser abortado. Então, você se compromete diante de Deus e por esses 9 meses você reza por esse bebê. E qualquer pessoa pode participar, Débora? Pode, qualquer pessoa. E assim, muitas pessoas perguntam pra gente, mas como que eu vou rezar por um bebê se eu não conheço? A gente não conhece. Você faz um compromisso com Deus e Deus sabe naquele momento quem vai ser seu bebê espiritual, seu filho espiritual. Então pode ser, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos e ela já está no 2º bebê. Então ela reza todo dia comigo. A hora é muito simples, porque você reza só um mistério do terço e uma pequena oração. Então pode ser crianças, idosos, jovens, né? Porque a gente tem que conscientizar muito os nossos jovens, né? Porque a gente sabe que muitos jovens hoje recorrem ao aborto. Então qualquer pessoa pode entrar na adoção espiritual. Então é um compromisso que a pessoa assume com a adoção espiritual. E ao entrar em contato com vocês, a pessoa não sabe quem vai ser essa mulher, né? Essa pessoa que está grávida e não sabe idade, não sabe detalhes da vida dela. Mas a partir do momento que ela assume rezar por essa gravidez e por esse bebê e por essa mãe, até terminar estes 9 meses, essa pessoa assume esse compromisso de rezar diariamente. Isso, é assim, não precisa nem entrar em contato com a gente. Nas nossas redes sociais, no nosso site tem um cadastro, mas ele não é obrigatório. Por exemplo, hoje a gente já tem aplicativo que te ajuda a rezar todo dia, o aplicativo te lembra que você tem que rezar. O compromisso é seu e de Deus. Então você fala, Senhor, eu quero adotar um bebê, tem a oração que você vai fazer. Você tem que controlar os 9 meses, né? Rezar todo dia. E, por exemplo, as pessoas que já têm o hábito de rezar o terço, então você reza um mistério do terço e dedica para o seu filho espiritual, né? E uma oração. Então, por esses 9 meses, você reza, né? Invoca o Espírito Santo, fala com Deus e você reza para cuidar daquela gestação daquela mulher. E a gente acredita que a oração, ela move montanhas. Então, é através dessa oração. E o que é mais importante de todo esse trabalho é que essa oração não é só para o bebê.
ela envolve a mãe, o pai, toda a família, porque a gente sabe que é um problema familiar. Então você, nos momentos que você estiver fazendo a oração e elevando seu pensamento para o seu filho espiritual, você eleva o pensamento também para a mãe dele, para o pai, para toda a família que está ali envolvida naquele contexto. Então a proposta é você rezar por esses 9 meses, né? A gente existe duas formas de entrar. Você pode fazer um compromisso sozinha com Deus, e se você tiver um paro com uma missa, por exemplo, amanhã que Dom Tiago vai estar celebrando na TV Século XXI, o próprio padre pode fazer um rito solene e te dar uma bênção especial para essa adoção. Entendi, mas quando você fala adotar um filho espiritual, a pessoa não sabe quem é, não sabe por quem ela está rezando, mas como ela fez esse compromisso com Deus, Deus sabe quem no coração dela está sendo destinada a esta oração. Então, porque quando a gente, por exemplo, a gente pode rezar pelas almas que já se foram, por exemplo, e damos os nomes porque são parentes, amigos, pessoas que a gente amou. Mas às vezes a gente fala pelas almas do purgatório. E aí a gente reza de uma maneira ampla, atingindo aí todas as almas. No caso da criança, não. Você vai adotar, olha, um filho espiritual, vai rezar pela mãe, pelo pai. Então é uma oração específica por alguém que você não conhece. Que isso fique claro. E é possível adotar mais de um filho espiritual? Não, então, você pode adotar quando acabar os 9 meses. Durante 9 meses, você só pode rezar por um bebê. Então, tá. Acabei os 9 meses, aí eu posso adotar outro. Então, assim, você pode sequência das adoções, mas quando você estiver rezando é por um bebê só. Sempre um bebê de cada vez a cada 9 meses? A cada 9 meses um bebê. É uma dezena do terço, um mistério. Mistério. Tem o terço específico? Não. Não. Inclusive, nós temos um aplicativo e você pode fazer... o terço daquele dia, você pega um daqueles mistérios e dedica para o seu bebê. Não precisa ter um terço específico, de uma oração específica. É um mistério do terço. Se você já tem o hábito de rezar o terço, um dos mistérios você dedica para o seu bebê. Você não precisa rezar mais um mistério. Pode incluir já nas suas orações do terço um mistério para a sua causa do seu filho espiritual. Mas não é difícil. Não. Qualquer pessoa que tem oração diária consegue fazer essa adoção espiritual, adotar esse bebê e por 9 meses dedicar uma dezena do terço, seja ele qual for, né, os mistérios gloriosos, dolorosos, luminosos, né, gozosos, ou seja, uma dezena deste terço é dedicado a esse filho espiritual. Isso. Há quanto tempo essa adoção espiritual já está em vigor? Então, essa adoção espiritual, ela quem lançou aqui no Brasil, né? Quem hoje é o responsável, o bispo responsável é Dom Tiago. Ele é da Arquidiocese do Rio de Janeiro e ele é da Polônia, ele é natural da Polônia, ele está há 22 anos no Brasil. Então, tem 2 anos, foi dia 7 de outubro de 2020, que Dona Ani pediu um gesto concreto na Semana da Família e Dom Tiago lembrou desse projeto que ele fazia adoção quando ele era criança na Polônia com a mãe dele. Então ele trouxe o projeto para o Brasil, Dona Ani acompanhou o projeto, achou muito interessante e nós lançamos esse projeto na Arquidiocese do Rio. E agora, com a graça de Deus, a gente está conseguindo levar esse projeto em outros lugares para as pessoas conhecerem e entrarem com a gente nessa luta em defesa da vida e sustentar, né? O que a gente costuma muito dizer que o projeto, a gente não quer julgar nenhuma mulher na situação que ela está, que ela pensa em abortar, as que já abortaram. A gente quer acolher com amor através da nossa oração. Então a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para abraçar a causa delas e ajudar e mostrar para elas que através da oração, através de Jesus tem salvação e é Deus que dá o dom da vida. Então só Ele tem o direito de tirar a vida. Então a gente tem que abraçar, porque toda vida que chega, que Deus concede, é um plano de Deus, né? Então nós não temos esse direito. E tem um dia específico para começar essa oração? Ou as pessoas que estão assistindo a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, já se decidirem assumir esse compromisso com Deus, já podem começar hoje? Isso, pode começar qualquer dia, não tem uma regra qual dia começa, mas
O melhor dia para começar é amanhã, dia 25 de março, porque é o dia da Anunciação. E termina então, no assim, Natal. Termina no Natal. Então você vai gestar o seu bebê, né? Você vai rezar por ele e gestando Jesus também. Então eles vão nascer no mesmo dia. Então, assim, o melhor dia é amanhã. Mas para as pessoas que querem adotar outros dias, não tem problema, né? A gente não existe uma regra. Mas amanhã é o dia mais lindo, assim, para a gente fazer esse gesto de amor. Olha, eu desejo muito sucesso, que muitas e muitas pessoas, a partir desta nossa conversa e de tantos outros veículos de comunicação pelos quais você já passou ou vai passar, que muitas pessoas sejam tocadas para rezar pelos nascituros, por estas crianças e suas famílias, e que as pessoas entendam que o aborto é matar uma criança. Que nós não podemos aceitar que lei nenhuma seja aprovada no intuito de matar. Pegar uma criança de 5 anos, pegar uma de 9 anos, de 10, a gente olha e fala, não, imagine, não pode. Por que um bebê que a gente não está vendo, mas ele está protegido, pode ser morto e das maneiras mais atrozes que vocês podem imaginar? Então, vamos sim, no plano espiritual da oração, rezar por essas crianças. E eu agradeço a você, Débora, por estar hoje aqui fazendo esse alerta e dando uma opção, né? Dando uma opção para que as pessoas se envolvam nessa oração pelas crianças e queiram, e mais, rezar por elas. Obrigada mesmo. Ai, obrigada. Eu agradeço vocês e assim, a gente está tendo vários testemunhos que eu falo que Deus, ele mostra a misericórdia dele. Muito testemunhos de mulheres que já abortaram e que tem aquele trauma, né? E agora com a adoção espiritual elas se sentem curadas. Existem idosos que se sentem muito sozinhos porque os filhos já estão criados, os netos, e agora com o bebê espiritual eles se sentem úteis por causa que está gerando. E assim, envolve a gente, né? Então, assim, por exemplo, o dia que o bebê nasce é uma emoção absurda, porque você não conhece, então você fica imaginando onde ele nasceu. Então, assim, a gente está tendo muito testemunho e, assim, queria agradecer vocês por essa oportunidade. E foi o que você falou, é Deus tocar no coração das pessoas, porque a gente precisa levantar essa bandeira e defender os nascituros que não têm voz, né? É o que você falou, uma criança já nasceu, quando acontece uma barbaridade dessa, a gente se comove, mas para o bebê que está ali na barriga, ninguém, né? São poucas as pessoas, então a gente tem um número absurdo. Ontem eu estava entrando nas redes sociais, existe um site estatístico, e ontem, só no ano de 2023, tinham mais de 9 milhões de bebês abortados, legalmente. Mais de 9 milhões só em 2023, nós estamos no final de março, em 3 meses. Então é absurdo, é desesperador. E assim, a gente está aqui pedindo realmente ajuda, né? E também a divulgação de vocês para ajudar a gente em defesa da vida, para defender esses nascituros que não têm voz. Estamos junto com vocês. Obrigada. Inclusive, já agradecendo a sua participação, nós vamos rezar agora uma Ave Maria. Não vamos conseguir rezar às 10, mas eu já estou colocando na intenção do projeto, também pela participação do Dom Tiago, amanhã às 15h15 no programa ao vivo, no programa Ele Vive. Então, se as pessoas quiserem assistir, fazer perguntas e participar, poderão fazer isso também. E depois, amanhã à noite, aqui na Associação do Senhor Jesus TV Século XXI, das 7h30 da noite até as 8h30, ele presidirá a missa ao vivo junto com o Padre Eduardo como concelebrante. Então, eu quero agradecer, né, Dom Tiago Stanislau, que está assim, à frente disso. E que trouxe também para o Brasil essa devoção, essa oração e essa dedicação a estas crianças. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada mesmo, de coração.